O ano era 1987, eu estava entrando para as fileiras dos soldados do Brasil e comecei a servir o exército no mês de janeiro. Em fevereiro teve um internato, separaram dos 100 soldados, separaram 40 para ficar interno, passar o carnaval lá dentro, e ficamos um mês lá dentro sem poder sair, um internato involuntário, tudo bem? Um internato involuntário, e ali começou a nossa saga. Eu gostei disso e inclusive engajei por mais 2 anos, então eu fiquei 3 anos no exército. E eu lembro que em março, mais ou menos, de 87, foi lançado um filme chamado Born to Kill, que é Nascido para Matar. Se você for procurar nas plataformas esse filme, provavelmente você não vai encontrar como Born to Kill, você vai encontrar como Nascido para Matar. E os oficiais e os sargentos pediam para que a gente fosse até o cinema, porque naquela época a gente não pagava o ônibus, tendo a farda do exército, e não pagava nem a entrada do cinema. A gente conseguia entrar na carteirada mesmo, porque o exército tinha muita moral naquela época, diferente de hoje em dia, que todo mundo desconfia, porque veio um cara se dizendo capitão por aí, tudo bem? Veio um cara se dizendo capitão e líder de uma nação e fez o que fez, tentando dar golpe na nação, querendo levar vantagem com muitas coisas, até com pandemia. Olha, é tanta história e eu não estou inventando nada. Procure você mesmo saber o que foi que aconteceu, se você está por fora das histórias, né? E ali o filme falava sobre os jovens indo para o Vietnã para poder combater o inimigo, e eles estavam ali todos jovenzinhos. O filme começa com eles cortando o cabelo, eles tinham um cabelão, e todos eles que vão aparecer no decorrer do filme, todos cortando o cabelo, passando aquela maquininha, saindo tudo. Na minha época, que já era muitos anos depois da Guerra do Vietnã, não era elétrica ainda a maquininha, para você ver como as coisas não eram globalizadas. Eu cortei o meu cabelo no exército com aquela a maquininha é a mesma, mas a forma dela funcionar era manual. O camarada tinha que ficar clicando como se fosse uma tesoura, mas a cabeça dela era uma maquininha como se fosse essa elétrica. E então era na mão mesmo, o camarada apertando lá e clicando para poder cortar o cabelo. E tinha gente que tinha o cabelo lindo, bem comprido, e tirava tudo. E uma vez por semana tinha que preencher uma carteirinha dizendo que cortou o cabelo, deixou bem requinho mesmo, cortado até aqui, era reco, né? E o filme vai mostrar a vida desses jovens, do treinamento deles. Tinha um sargento que era muito dedicado, que a gente chama de Caxias, porque Caxias foi o primeiro soldado do Brasil. Então a gente chama, quando o camarada é muito dedicado e ele envolve a própria alma dele com o fato de estar servindo o exército, a gente chama de caxião. Ele era um caxião de primeira. Ele tudo ele colocava aquelas musiquinhas dele, e ele também assediava moralmente muita gente. Eu acredito que hoje em dia ele não pode fazer isso. Eu acredito que hoje em dia ele seria processado por assédio moral.
e colocava muito em dúvida a sexualidade de todo mundo e falava muitas coisas que ele iria fazer com o soldado caso não fizesse aquilo que ele estava ordenando. E o filme mostra mesmo um cenário de truculência. Oi, gente. Um cenário de truculência e de muita coisa que acontecia de verdade. Acontecia de verdade, não era brincadeira, não. E houve ali alguém que saiu fora, pirou mesmo, de tanto assédio moral, de tanta humilhação. Um dos soldados pirou mesmo e ele veio a dar um tiro ali no sargento, tirando a vida do sargento e depois tirando a própria vida. E foi uma cena muito forte no filme. E um daqueles que participou de tudo isso desde o começo do filme, de estar cortando o cabelo, de estar treinando, de estar lidando ali com o assédio moral, um deles veio a ser correspondente de jornal, fazendo matéria sobre a guerra que estava acontecendo, e lá nas matérias vai aparecer prostituição por parte dos vietnamitas, o cafetão oferecendo a moça do Vietnã e os soldados pagando para ter esse sexo totalmente fora do contexto, né? E aí vai mostrar uma cena que vai tomar bastante tempo no filme, que é um atirador de elite, um atirador sniper, que estava abatendo ali o grupamento, e vai chegar um determinado momento que eles vão conseguir invadir o prédio que está aquele sniper e descobre que era uma moça, era provavelmente aquela também que apareceu no acampamento para se oferecer por $15 e foi baixando até $5, e ali eles conseguiram atingi-la. E um deles, eles não queriam sair dali, talvez por princípios, talvez por serem um país protestante, os americanos, por algum motivo, eles não queriam abandonar aquela moça ali, mesmo ela tendo abatido alguns deles, eles não queriam abandoná-la, porque ela pedia: atira em mim, atira em mim, atira em mim. E ela pedia muito e ninguém tinha coragem, até que um que está escrito Born to Kill, nascido para matar, ele estava com isso no capacete, mas no peito tinha um símbolo da paz. Aquele símbolo que que aquela geração usava, que fez aquele tipo de um A assim, que era um símbolo da paz, dos hippies. Ele usava também. Aí um dia perguntaram para ele: por que você usa nascido para matar na cabeça e Born to Kill, e o símbolo da paz no peito? Aí ele falou: porque alguém falou sobre a dualidade do homem, que o homem pode escolher o que ele quer. Então é só sobre a dualidade. E ali naquela hora, esse que era correspondente de jornal, ele vai e sacrifica, dá o golpe de misericórdia ali na moça, e aí aparece bem na cabeça dele, nascido para matar, e ele no final é narrada a história na primeira pessoa e é ele que está narrando. E o filme foi uma indicação dos militares para mim, para poder assistir esse filme e aprender alguma coisa que acontece ali dentro, nos bastidores, onde a gente não pode ver, mas eu dei uma olhada de relance nesse cenário todo.